Vai ser aqui. Às 6 não, se você quiser. Ah, vai ser bom aqui. Eba. Vai ser bom lá também, mas aqui também vai ser bom. Pensei da gente colocar aqui para ficar mais perto, pessoal. Vai ser uma oficina de tear sobre os nossos territórios e as nossas histórias. Vem aqui, Ana Lívia. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou conselheira do IBDU. Eu comecei a minha história no IBDU em 2017, eu era da equipe técnica. E depois que a gente fez um trabalho legal lá, eu entrei como conselheira da gestão seguinte e agora de novo. Então, estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte do IBDU há anos, já posso dizer isso. E hoje a gente vai compartilhar uma experiência com vocês. Hoje a gente vai compartilhar uma experiência com vocês. Enquanto eu vou falando, acho que eu posso tirar a máscara, né? Tá. Essa oficina, ela é uma oficina que vai compartilhar a experiência da coluna, que é a coluna Tecendo Democracias e Territórios. Acho que é importante a gente apresentar a coluna e falar o que acontece nela, porque a gente tem um congresso de 2 anos, em que a gente, pelo menos quem estava pela manhã, viu a potência do que é esse encontro, do que é estar presencialmente, do que está uma vez a cada 2 anos a gente se encontrar e compartilhar. Porém, tem muita coisa que acontece no dia a dia ao longo desses 2 anos. E cada vez mais a gente tem amadurecido e talvez aprendido mesmo, assim, se proposto a fazer algumas coisas. E acho que esse momento é muito importante até para cativar que outras pessoas estejam com a gente no dia a dia, para além do congresso, da experiência do congresso. Então, basicamente, tem uma coisa que é importante dizer, que a coluna ela nasceu, né, de um momento que é triste, que foi triste. Eu falo que porque toda vez que eu penso nesse momento que a gente idealizou a coluna, eu fico ainda com aquele sentimento difícil, de inquietação mesmo, de frustração em relação à incapacidade que o Brasil teve de propor soluções para os nossos territórios. Uma coisa importante de compartilhar com vocês é que eu sou uma mulher que nasceu e cresceu numa favela, e, por conta disso, tenho proximidade assim do que pode ser a desumanização de uma pessoa através da violação do direito à moradia. Então, quando o João Pedro foi assassinado, a gente, que é uma criança morreu no quintal da sua casa por ser uma criança favelada e negra, a gente pensou num contexto de pandemia, estava todo mundo trancado nas suas casas, o que a gente poderia fazer para fazer com que a gente tivesse narrativas dos territórios e de uma democracia real, que incluísse pessoas pretas e faveladas no IBDU, como que o IBDU poderia dar essa força, essa contribuição. E a gente começou a pensar a coluna, e uma das coisas que foi muito importante, que foi uma decisão institucional, é que a gente não ia convidar mulheres negras apenas para escrever, mulheres negras e indígenas, mas que a gente achava primordial incentivar essa produção com condições financeiras. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, a gente vai ter que mapear mulheres do Brasil inteiro para a gente não ter uma visão que seja só a partir de São Paulo, e a gente vai ter que ter recurso para convidar essas mulheres para produzirem essas reflexões. Porque também, naquela época, que tudo estava acontecendo, uma crise, a crise da pandemia, uma crise sanitária,
uma crise democrática, a gente também tinha uma crise econômica absurda e que a gente precisava incentivar que os movimentos sociais, que as pesquisadoras continuassem tendo condições de fazer isso. E também, às vezes, né, a gente ouve dizer assim, fulano de tal escreveu um texto absurdo, por exemplo, na Folha. Mas fulano de tal tem uma coluna e tem um espaço para fazer isso. E quais são os espaços que são possíveis para que a gente possa escrever, para que a gente possa, inclusive, escrever e errar, e alguém nos acolher ou produzir junto com a gente e cuidar desse texto com a gente. Então, a gente começou a mapear mulheres. O IBDU conseguiu o recurso para a gente conseguir trazer mulheres para fazer essa contribuição. A gente, através dos associados, a gente conseguiu reunir um grupo grande de mulheres que são negras e indígenas, fez o convite para elas toparam. Uma delas está aqui com a gente hoje, que é a Aline. Eu conheci a Aline depois de tanto tempo, né? Palmas para a Aline, gente. E depois ela vai contar um pouco também da experiência de quem foi convidada, né? Mas quando a gente fez esse convite, também é o voto de confiança de pessoas que estavam fora da rede, de entrar e falar, mas que história é essa, sabe? O que vai ser disso? E aí, até depois ela vai falar melhor do que se transformou, porque uma coisa era a idealização do projeto, depois o que ele foi se transformando e ele foi expandindo, e hoje a gente já está aqui fazendo uma oficina contando sobre ele. E também acho que é muito importante, além de apresentar a Aline, falar de uma das coisas que depois a gente vai falar melhor, é que cada texto que foi chegando dessas mulheres teve um processo de cuidadoria, em que todo mundo que estava participando do processo foi convidado a ler e dar retornos para quem escreveu, e também teve o cuidado da gente ter a Betânia, que é da cuidadoria. Então, a Betânia Afonso estava sempre com a gente, a Paty Cardoso, que infelizmente não está aqui, mas deve estar assistindo com certeza, que não está aqui presencialmente. Também teve a presença do Gilson e algumas, e do Marivaldo, e eu também. A gente lia os textos e dava devolutivas, pensava em formas de como ele podia ir para a publicação. E uma das coisas que a gente pensa, acho que era isso que eu ia falar, né, da cuidadoria. E no processo de cuidadoria, tinha uma pessoa que era sempre citada como, você já leu o livro dela, você já viu a pesquisa dela, tal, que era a Ana Lívia. A Ana Lívia, palmas para a Ana Lívia também. Eu tive o prazer de ler o livro da Ana Lívia também, durante a pandemia, que ela escreveu Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade, e que é uma pesquisa muito importante, uma publicação muito importante no campo do direito, e que, muitas vezes, durante a nossa caminhada, não necessariamente acadêmica, porque eu não me considero uma mulher, apesar de eu pesquisar, eu não faço mestrado, por exemplo. Eu participo de um grupo de pesquisa como uma pesquisadora voluntária, ativista. Mas, mesmo eu sei que as mulheres que são acadêmicas, todo mundo que pesquisa, vai ter sua pesquisa muitas vezes questionada, legitimada, se isso é direito, qual é a metodologia, etc. Então, o livro da Ana Lívia realmente abriu caminhos assim, para a gente, trouxe muita esperança mesmo, além de resposta para tantas perguntas que a gente tem na cabeça o tempo inteiro. Então, é uma honra para ter você aqui hoje, não só para mim, para o IBDU, tudo que eu estou falando é em relação ao IBDU. Então, acho que o meu papel é mais apresentar a ideia da coluna e ouvir a experiência da Aline e da Ana Lívia. Vou passar para a Aline, gente. Obrigada. Boa tarde, gente. Como a Jéssica falou, meu nome é Aline. Eu colaboro na construção da coluna e sou do Maranhão. Fiz Direito, agora estou no mestrado, que é multidisciplinar, onde eu estou escrevendo sobre mobilidade para mulheres negras. E aí, mencionando esse processo das cuidadorias, que é um negócio que eu acho genial, assim, que acontece. Geralmente a gente fala que escrever é um processo gestacional, né? E, como via de regra no Brasil, no sentido de ser gestacional, também é solitário e é cruel.
E no direito, é o que eu estava comentando ainda há pouco com a Ana Lívia, quando a gente vai trazer as nossas questões, é um processo bem complicado, porque ele foi um lugar pensado para a gente não se colocar. Então, esse período gestacional acaba sendo bem mais complicado. E aí, quando a gente tem livros como o dela, que dá embasamento, e a gente pensa, porra, eu não estava doida, né? Tem alguma coisa aqui para referenciar, e também a porta de entrada, né? Porque ela vai fazendo essa virada de chave no direito e vai dando espaço para que a gente referencie e também se fundamente e fala, não estou sozinha nessa caminhada. E aí, na coluna, esse processo de cuidadoria foi um negócio que eu achei assim genial, porque não tinha um viés hierárquico. Você estava ali para conversar, para trocar uma ideia, apresentar o texto e melhorar. E era uma coisa assim que eu pelo menos me senti na minha cuidadoria muito abraçada, porque eu tive muito medo no processo de escrita, muita insegurança. Destaquei até aqui algumas palavras para pensar nesse processo de escrita, e esse medo eu superei na cuidadoria, porque primeiro eu tive uma trava imensa para escrever, que eu acredito que é das permanências da colonialidade, né, de fazer a gente acreditar que as nossas colocações não são legítimas. E então eu tive uma trava para começar a escrever para a coluna. E aí, quando eu escrevi, pedi para que alguns colegas lessem, falaram, não, é coisa da tua cabeça, como sempre, tá de boa. E aí foi para a cuidadoria, e o feedback que eu tive lá foi muito positivo, de todas as meninas também. E eu acho que é isso, né? A caminhada, a subversão é por aí. É nós por nós, não vai ter ninguém para dar nada de mão beijada. Mas assim, foi uma experiência, está sendo ainda, porque a gente, com os textos das meninas que a gente participa da cuidadoria e faz essa caminhada coletiva, é um processo muito rico e que, às vezes, como muita gente compartilha também, não é só isso ali, publicou e pronto. A gente perdeu, não sabe mais onde que fulano está. São coisas que acabam refletindo na escrita da dissertação, na escrita no trabalho. É um lugar, de fato, como a Hill Collins coloca, é um lugar seguro, onde a gente pode compartilhar as nossas inseguranças e saber que elas serão legitimadas e que a gente vai passar por um processo de acolhimento, né? E aí, alguma das palavras que eu coloquei aqui, primeiro eu queria que a gente refletisse sobre essa colonização, de fato, do nosso ser, que é uma coisa que nos atravessa cotidianamente, né? E como que fazer essa virada de ir da margem, onde nós fomos colocadas, para o centro, é um negócio cruel. E aí, quando a gente faz isso com os nossos pares, não que vai ser fácil, mas acaba tendo um gás maior para ir, né? E aí essa condição que colocam a gente de estranhamento, que é isso que a gente estava falando, de escrever e ficar pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo muita besteira? Será que eu vou colocar isso para outras pessoas e vai ser entendido? E eu acho que a coluna também me deu muito isso, de ter projeção, ter um retorno e falar, eu não estava tão perturbada assim, estava, mas estava indo num caminho certo, né? E aí, quando a Grada coloca, eu trouxe até aqui esse livro dela, que foi assim um presente das deusas, ler ele antes de iniciar o mestrado. E aí ela vem falando para a gente sobre a Anastácia, né, que usava aquela máscara. E aí aquilo não era só para impedir que ela comesse, mas era para impedir que ela se colocasse, que ela falasse. E a gente continua enfrentando esse processo, que é o de não ter espaço para a escuta. Muito se fala, tem que dar voz, tem que não sei o quê, mas voz nós sempre tivemos. Mas também, em paralelo a isso, tivemos um processo de silenciamento, né? E essa condição de colocar a gente numa posição de estranhamento, de estar sempre se sentindo deslocada, é uma coisa que a colonização nos impõe, né? E de uma forma muito cruel. Quando a Carolina de Jesus vai falar também no livro dela sobre a fome, não é só no sentido material, mas é também no sentido subjetivo da coisa, porque as nossas subjetividades são escondidas nesse processo. E aí aqui ela fala também que quando a gente escreve, quando a gente se coloca, a gente não está colocando um viés universal, a gente está colocando um universo particular. Então, ali no meu texto da coluna, eu coloquei a Aline ali e consegui romper com o que a academia coloca, você tem que ter neutralidade, você tem que estar longe do seu objeto de pesquisa. Primeiro, que é terrível pensar em objeto de pesquisa,
e objetificar o negócio, né? É o que a Grada fala também, de fazer esse rompimento e nos tornarmos sujeitas da nossa escrita. Sujeitas não só da escrita, palavras, né, mas se a gente faz uma foto, se a gente faz um vídeo, cada um tem uma forma de se expressar. E eu acho que a gente foi colocado muito num lugar de esconder essas formas de expressão, porque as pessoas não queriam nos ouvir. Nós somos Anastácias para a academia, né? E aí, já falei do acolhimento, né, das nossas inquietações. Eu acho que é esse processo que a gente tem que estar disposta, e aí eu me direciono principalmente às pessoas não negras, que é de desaprender, sair de um lugar de comodismo. Eu sempre aprendi isso aqui, para mim é lógico, ok. Mas, a partir do momento que você fala, tá, não é por aí, você tem que desaprender, você tem que se desconstruir. A gente tem também que se desconstruir, só que a gente se desconstrói de uma forma que nos beneficia diretamente. E eu entendo que é um processo lógico para pessoas não negras não estar disposta a isso, porque é você sair de um lugar de privilégio. Você sempre teve um lugar ao sol e vai falar, opa, eu tenho que dividir esse sol aqui com mais pessoas. E nem sempre a pessoa vai estar disposta a fazer isso, né? E eu acho que também é uma forma de nos memorizarmos, de solidificar a nossa memória, que é o que a gente estava falando, né? De que as pessoas que vão vir depois saibam o que a Aline de hoje sentiu, o que a Ana Lívia de hoje percebeu e conseguiu inserir no direito, o que a Jéssica de hoje fez. É isso, para que quem venha depois tenha consciência do que teve aqui, né? Porque a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de entender a nossa história, porque a minha bisavó não teve como escrever a história dela. Não teve como imprimir o que ela estava ali sentindo, primeiro, porque nem era legítimo para ela se colocar. Então, esse processo de silenciamento continua cruel, mas eu acho que a gente está conseguindo subverter, e o caminho é esse, né? E a Beatriz também fala que a gente precisa reescrever a nossa história. E aí, reescrever do sentido de usar os nossos sentidos. Então, escrever o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu escuto. Colocar a minha história a partir da minha percepção, né? E não fazer com que outra pessoa faça isso por mim, porque vai ser um escrito viciado, como tem sido até então. E acho que a gente precisa mencionar também a questão da linguística, né? Que é o que a Lélia nos fala de uma forma brilhante com o português. A primeira vez que eu li Quarto de Despejo, de início eu tive uma inquietação, assim, na primeira palavra entre 500 aspas errada. E aí depois eu percebi, porra, o problema sou eu, porque eu fui ensinada a acreditar que ela está escrevendo errado. Mas quem está errado é quem me ensinou que isso aqui não tinha que ser assim. E aí eu acho que, às vezes, isso é uma trava muito grande para a gente também, né? Do se colocar, mas se colocar de uma forma assim muito lapidada. E lapidada de uma forma que nos limita, né? Que é o que a academia faz quando nos fala sobre neutralidade. Não tem como ser neutra falando sobre direito à cidade e sendo atingida pela falta de acesso e garantia do direito à cidade, né? Não tem como ser neutra falando do que ver a situação de um bairro negro se eu estou ali inserida. Como que eu vou ser neutra? Desde quando na verdade, eu sei, fiz uma pergunta retórica, eu sei desde quando é pecado colocar isso, né? E aí eu acho que é isso que a gente precisa também, como a gente faz aí na coluna, que é partilhar, encontrar um lugar seguro, né, para fazer essa partilha e celebrar. Eu acho que uma das coisas que o racismo nos tira também é o direito de celebrar as nossas vitórias, coletivas e individuais. E ter liberdade também, né? Acho que a escrita, pelo menos na minha condição, é uma forma que eu encontro de me libertar, de me colocar e de me sentir alguém e saber que eu estou fazendo alguma coisa, né? Como uma palestra que a gente fez numa escola pública, a gente estava falando sobre ações afirmativas, e aí, ao final, uma menina chegou para mim e falou: eu sempre quis fazer direito, mas eu nunca tinha visto ninguém como a gente fazendo direito. E é muito isso, né, de que a gente precisa fazer essa caminhada coletiva. E aí eu queria, não sei como que está meu tempo realmente, só ler um poema aqui que, como eu estava falando com a Jéssica, foi um negócio que assim caiu como uma luva para mim. Só um minutinho.
é da Audre Lorde, e ela fala: quando nós falamos, temos medo que nossas palavras nunca serão ouvidas, nem bem-vindas. Mas, quando estamos em silêncio, nós ainda temos medo, então é melhor falar, tendo em mente que não éramos supostas a sobreviver. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Aline. Tem uma coisa que o Dito falou mais cedo, que é a compreensão da raça como fundamento, da centralidade, né, e não como recorte. E eu acho que a gente está aprendendo a fazer isso ainda, né, como sociedade, como instituição, enfim. E um dos jeitos que eu acho que a coluna me ensina muito é que, por exemplo, eu falei que eu sou uma mulher de origem favelada, mas não necessariamente todas as mulheres aqui são. O que nós temos em comum é esse silenciamento histórico, o que nos atravessa em relação à raça, mas nós somos várias, nós somos múltiplas, temos mensagens diversas, contribuições diversas, tanto para o campo do direito, o campo do planejamento urbano, das políticas públicas. E quando a gente consegue, dentro desse coletivo, produzir... por exemplo, eu tive o prazer, a honra de conhecer a Aline, graças a um projeto que se volta para dentro, e o que a gente consegue transbordar, a gente publica. Mas o que fica das nossas reflexões, das nossas reuniões, do que a gente troca, desses encontros, são coisas que vão reverberando e que vão dando caldo assim, para tantos outros projetos, ou tantas outras atuações que a gente pode fazer. Então, outra coisa feliz desse momento é que a última vez que eu li esse poema, em voz alta, foi um momento muito triste também. E hoje, faz anos, mas hoje ouvi de outra pessoa, de outra mulher, num momento da gente comemorar que essa coluna deu certo, que está dando certo, porque a gente está se instigando, se provocando e dividindo com as pessoas. Daqui a pouco a gente vai propor, é uma oficina, tá? Então vocês vão botar a mão na massa também, tá? Vocês também. Então é um momento também de transbordar e de comemorar. E agora eu queria passar a palavra para uma das nossas referências bibliográficas aí. Bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, a possibilidade de estar aqui no Congresso. Então, Jéssica, eu agradeço na sua pessoa. É uma honra estar aqui e participar dessa oficina, né, com vocês. Realmente, esse projeto ele é muito potente, porque, de fato, nós temos um contexto muito de apagamento, né, em relação aos nossos saberes, né, os saberes da população negra, e a construção desses saberes que muito se passou no contexto da oralidade, mas não só. E nós seguimos aí, não de agora, mas desde muito tempo, tentando resgatar, né, esses saberes, esses conhecimentos. Então, de fato, é muito potente ter um projeto que estimule e possibilita, né, um lugar seguro para que mulheres negras e indígenas consigam produzir, né, seus saberes, a sua escrita, e focando isso na perspectiva do direito, né? E aí, nesse contexto, eu divido um pouco da minha experiência, né, durante o desenvolvimento da minha pesquisa, que, de fato, foi muito desafiadora dentro do direito. E eu comentava um pouco antes da gente começar aqui, que, no meio da minha pesquisa, realmente eu tive uma crise ali de identificar, de me questionar, né? Será que é direito, que pertence ao direito que eu estou fazendo, né? Será que eu vou conseguir fazer as costuras necessárias para poder encerrar a minha pesquisa? E eu consegui essas respostas a partir do momento que eu olhei para
para alguns referenciais, identifiquei que isso é feito há muito tempo, né? Então, um exemplo disso é o que nós temos nos Estados Unidos em relação à teoria crítica racial, que faz isso há muito tempo, né? E um dos pressupostos para que a gente possa pensar em raça, em racialidade e direito envolve um olhar multidisciplinar, né? Um olhar nessa perspectiva de olhar a parte histórica, a parte econômica, a parte sociológica, antropológica, para que a gente possa construir essa identificação, né, o que ocorreu na história, não só do Brasil, mas mundial, e principalmente no contexto, né, dos locais nos quais ocorreram a escravização de pessoas negras, e o quanto isso impacta na formação social desses lugares, a partir do momento que fixa, né, uma hierarquização, e como isso vai impactar no entendimento do direito, na formação do direito em si, e também num contexto da formação das cidades, né, e do desenvolvimento dessas cidades. Então, mas, de fato, num contexto acadêmico, nós não somos levadas e levados a uma construção que permita esse caráter multidisciplinar em regra. Então, o direito acaba te trazendo aquele olhar de que é algo que acaba sendo algo mais engessado, ou ainda que tenha um intercâmbio com a sociologia, com as ciências sociais, e mesmo na perspectiva de outros aspectos, o caráter racial ele acaba não sendo identificado ou pautado como algo que pertença ao direito, né? Então, eu tive a sorte de não ter um orientador que tenha me questionado em relação a isso, né? E um orientador que já trabalhava na perspectiva multidisciplinar dentro do direito. Contudo, eu passei por esse momento de questionamento, porque, de fato, são pesquisas que demandam, né, o manejo de muitos aspectos, como eu disse aqui, né, e principalmente históricos, né, e dentro de uma pessoa, que, no caso, eu que sou uma profissional do direito, uma acadêmica do direito, então isso trouxe um desafio maior. Mas entendo que uma pesquisa que trate da racialidade, ela necessariamente vai ter que fazer esse esforço, vai ter que olhar para esse percurso para conseguir construir ali a base de um argumento que permita essa análise. E, de fato, a racialidade, num contexto nacional, ela não é recorte, ela tem uma centralidade, e, a partir dela, nós conseguimos analisar todos os aspectos da vida, né? Economia, saúde, educação, direito, todas as áreas do direito, é possível fazer essa abordagem. E é essencial que, nesse contexto, tenha aí o estímulo à produção, né? E aí, muito do que já foi trazido aqui, né? Pessoas negras deixando de ser o objeto de pesquisa e passando a produzir, né, o conhecimento, a produzir a pesquisa. E aí, num lugar não de início por desconhecimento, mas sim por falta de espaço e oportunidade de construir isso, porque eu entendo, e aqui a gente está numa oficina, né, que o nome começa aí, uma oficina, né, o TEAR, eu entendo que o processo de escrita, né, e desenvolver esse conhecimento, eu acho que é algo intrínseco a todo ser humano. Então, a população negra, né, isso nos foi tirado, então é um momento de resgate dessas possibilidades de escrita e desses saberes. Entendo que, felizmente, nós temos aí um contexto de melhoria, né, da receptividade desses trabalhos, né, no contexto acadêmico, que trazem a perspectiva racial. Contudo, ainda temos muito a construir.
especificamente na minha pesquisa, e aí falando sobre territórios, a minha dúvida de pesquisa ela acabou surgindo a partir de um contexto familiar, né, que meu bisavô materno, ele, enfim, ele nasceu em 1880, então ele nasceu livre, né, e felizmente eu tenho aí, a minha família teve a sorte de ter ali um documento dele, enfim, uma certidão de batismo que indica a data e tudo mais. E ele, vindo de Campinas, estado de São Paulo, foi para a capital, e ali, tendo uma possibilidade de trabalho, ele conseguiu, no seu contexto, né, deixar ali um imóvel para cada filho, né, num contexto de um bairro específico em São Paulo que, por questões históricas, tem mais pessoas negras, mais moradores negros habitando. E aí eu comecei a me questionar, né, por que o meu bisavô tinha conseguido fazer aquilo e outras pessoas negras não, porque no contexto da cidade de São Paulo eu conseguia visualizar bairros que tinham mais pessoas negras e eram bairros mais periféricos. E, enfim, na verdade, a minha dúvida de pesquisa surgiu de um olhar para a realidade da cidade de São Paulo, né? E de conseguir identificar os lugares que eu via mais pessoas negras e menos pessoas negras, e esse contexto de falta de acesso, né, ao direito de moradia, uma dificuldade de acesso ao direito de propriedade como um todo, né? Não só a moradia, mas o direito de propriedade em si, porque um dos aspectos que eu trago também tem relação com essa perspectiva da acumulação de patrimônio e da possibilidade de um acúmulo que traga um benefício intergeracional, né? Então, como um imóvel ele pode trazer esse impacto positivo dentro da família, né, e dar acesso a outros direitos fundamentais a partir da moradia, mas também a partir daquela herança em si, né? Então, essas foram as minhas inquietações num primeiro momento, e a partir do olhar da história da cidade e um olhar na perspectiva das legislações também, eu obviamente tive que fazer um recorte na cidade de São Paulo, e outras cidades do país têm as suas peculiaridades, mas há algo em comum, né, muito nesse contexto do contexto de ocupação periférica, ou um contexto de ocupações restritas a lugares que têm uma infraestrutura não adequada, né, um contexto relacionado aí a lugares mais violentos, e muito no contexto de ocupação, né, e menos num contexto de acesso à aquisição, à propriedade, nessa perspectiva que eu trouxe de construção de patrimônio, né, e como isso acaba impactando as gerações seguintes, né, das pessoas negras, e como isso beneficiou e beneficia um contexto intergeracional de pessoas não negras. Então, esse foi um contexto da minha pesquisa, e como eu disse, no meio dela eu me questionei, né, em relação a essa perspectiva de ter um lugar ali no direito, e também me questionei muito em relação a essa questão da qualidade do texto, de conseguir fechar as coisas, porque eu acho que isso vem muito dessa perspectiva de como as coisas são colocadas, né, de como, enfim, o próprio racismo acaba fazendo com que a gente se questione em relação à nossa narrativa, à nossa escrita, então, isso é muito... Eu me identifiquei muito quando você colocou isso, porque, de fato, é algo que acaba acontecendo. E, em relação a essa perspectiva da escrita, já encerrando a minha fala, eu entendo que é muito potente pensar na escrita e traçar isso em relação aos territórios, porque, como foi muito bem colocado, né,
entre nós, pessoas negras, entre nós, mulheres negras, nós somos diversas, né? Nós somos múltiplas e cada uma tem uma origem, tem uma história para contar e tem um ponto de partida diferente que contribui, né? Então, entendo que também é importante, além do olhar, né, entender que nós não somos uma universalidade. Então, quando nós falamos em universalidade, né, num contexto de pensar só como se mulheres fossem só mulheres brancas, um exemplo, né, ou num contexto universal que seria só os homens, a gente também tem que ter esse olhar de que a universalidade também não existe num contexto de pessoas negras, né? Nós não temos o mesmo perfil, não temos a mesma história, temos questões que nos unem, obviamente, né, na perspectiva do racismo, mas nós temos aí pontos de vista, de partida e experiências diferentes, e isso que, no fim do dia, agrega, né, e traz aí, uma riqueza e uma pluralidade entre nós. E eu entendo que a escrita é uma forma também de exteriorizar, né, e esse projeto traz essa possibilidade de olhar para vários lugares do país, várias narrativas, experienciando esse contexto de territórios, de cidades, que, na verdade, a cidade, os territórios, eles repercutem a nossa sociedade, né, e todas as dificuldades que nós temos na nossa sociedade, principalmente nesse contexto de ser uma sociedade estruturada, né, nesse contexto histórico que envolve o contexto do racismo, né, o contexto de hierarquização, e que acaba também racializando os nossos territórios, as nossas cidades. Então, uma pequena reflexão aqui, mas eu fico muito feliz de participar, né, dessa oficina, porque, além de me sentir contemplada e muito feliz com a fala de vocês, eu acho que eu queria ter feito parte de uma oficina dessas enquanto eu estava pesquisando, né, enquanto eu tive aí esses percalços, e fico feliz que a minha pesquisa possa contribuir hoje para outras mulheres, outros estudantes, enfim, não só mulheres negras, mas outras pessoas nesse contexto da escrita. Que, enfim, a escrita sempre foi algo que eu gostei, que eu sempre me expressei muito melhor escrevendo. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigada. Que emoção. Tem uma coisa legal que você falou, que você olhou para o seu biso, né? E, tipo, como assim? Como ele conseguiu deixar uma casa para cada um? E é muito louco nas nossas experiências também, de como as pessoas também costumam falar de como elas olham para a família, ou como elas olham para o entorno. E aí tem até a experiência da Gabriela Gaia, que é também da nossa coluna. A gente vai passar um videozinho daqui a pouco mostrando, que ela acabou de instaurar lá na Bienal o fabuloso inventário do meu avô, que é uma forma também de dizer, olha o que eu herdei dessa cidade. E é o lance dos avós, tanto o avô paterno quanto o avô materno, ter construído e ter feito parte da construção civil. Então, o que eu herdei é a cidade inteira. Então, são reflexões tão importantes para a gente, assim, quando a gente olha o que eu tenho. Por exemplo, nessa perspectiva da herança, uma das coisas que eu pensei, como foi, né, pelo menos compartilhando aqui, porque a gente vai fazer uma provocação para depois vocês poderem também produzir, que eu comecei a pesquisar gênero e raça também pensando assim, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o lugar onde eu morava e eu entrevistei a minha mãe. E a minha mãe disse que o sonho dela era o mesmo sonho da minha avó, que era ter uma casa. E eu falei assim, caramba, o que a gente está herdando? De gerações para gerações, a gente está herdando essa vontade da casa. E aí eu pensei assim, putz, talvez não é isso. Para mim, uma conquista em relação aos nossos territórios é que o nosso sonho não seja mais a provisão habitacional, a casa, porque não vai resolver, vai ajudar muito, mas não vai resolver os nossos problemas pensando para além da individualidade, do coletivo.
Uma das coisas que hoje eu tenho um sonho é que, como povo negro, nós temos o direito à moradia garantido. Então, pelo menos, é uma reforma urbana que tenha como fundamento a racialidade. Então, eu acho que a gente já tem conseguido transformar essas heranças. Quando que a gente pensou que a gente ia ter uma obra na Bienal, por exemplo, que ia ser o fabuloso inventário do meu avô, que eu herdei saber que foi a minha família que construiu essa cidade, por mais que ela se negue para a minha família. Então, assim, é muito honroso, é muito feliz estar aqui com vocês, e aí a gente tem uma reflexão para colocar para vocês, que não só a gente tem que escrever também, vocês também. Tem alguns professores pesquisadores aqui, então já tem essa coisa de que eu acho que a gente já está passando, que é incentivar e estar junto com os alunos de vocês, com os pesquisadores que têm essa vontade de fazer pesquisas multidisciplinares, de saber da dificuldade que é pesquisar raça dentro do direito, mas também tem um exercício de que eu vou passar um videozinho para vocês de como a gente costuma divulgar os textos da coluna. Primeiro eu vou passar o vídeo, peraí. Primeiro eu vou passar o vídeo mostrando para vocês quem faz a coluna, para ficar organizado. Esse vídeo a gente fez quando a gente não tinha nenhum texto publicado e a gente nem sabia que isso ia acontecer. Então, foi possível carregar? Oi? Ah, mas eu tenho internet. Tá bom, eu posso ir aí ligar a internet, aí eu passo os cards enquanto isso. Peraí. Daqui a pouco eu vou passar o vídeo para vocês, mas a gente costuma, como a gente sabe que vai ser difícil todo mundo ler, né, na internet, então a gente tem aspas que as próprias autoras escrevem, tipo, decidem como que vai ficar, né, o carrossel no Instagram, e aí a gente divulga. A gente tem o exemplo aqui da Fabiana e da Maíra e da Chayene, que são pancararus. Então, tem desde uma provocação da Fabiana da dificuldade do direito a absorver instrumentos legais que considerem raça como fundamento, até o texto das irmãs Chayene e Maíra, que falam sobre a importância de reivindicar a cidade como um território indígena, de como elas são deslegitimadas por isso. A gente também tem o texto da Cleilane, que faz uma provocação sobre a produção de Carolina Maria de Jesus, que todo mundo conhece, o Quarto de Despejo, mas como ela fala do caso de alvenaria, que as pessoas, como ela não teve um senso de pertencimento à medida que ela teve uma mobilidade social. A gente também tem a Aline, que tem uma pesquisa muito massa de vocês conhecerem, que ela reivindica, ela fala sobre a questão do uso do tempo e a relação disso com a mobilidade, é muito massa. A gente também tem a Graça Xavier, que hoje não vai poder estar aqui, mas que ela fala sobre a importância da moradia como porta de entrada para todos os outros direitos. E a Graça é uma super importante liderança do movimento de moradia, então, nacionalmente. Então, se vocês puderem ler o texto da Graça. Ficou, né? Está vendo aí, gente? E a gente tem o texto da Malu também, que a gente entende como um manifesto assim da coluna, que ela fala sobre a importância da gente desaprender o que é cidade, desaprender o que é direito urbanístico, desaprender os saberes para entender a sofisticação de todas as coisas negras que formam e que estão nos espaços para pensar, repensar, reconstruir o que são os nossos territórios. Eu vou ler essa citação da Malu, que eu gosto muito. Podemos considerar as inúmeras formas afrodiaspóricas de ser e fazer a cidade. Estes caminhos expressam aspectos transatlânticos e territoriais que transbordam com toda a sua herança ancestral e sinalizam maneiras como a imaginação, os deslocamentos, o corpo, a memória negra se articulam face a processos urbanos hegemônicos e limitados. E aí, considerando que oração? Eu não sou tão rigorosa quanto a Fernanda.
Quanto? Eita. 20 para 5? É, né? 5:30? Vixe. Não. Tá bom. Que aí, enquanto a Aline pode ajudar a distribuir os sulfites para vocês, a gente vai pedir uma aspas. E vocês vão escrever a partir da vivência de vocês nos territórios, do seu lugar, de onde você vem, do conhecimento que você tem agora. E aí você vai pensar 2 cenários. Um lugar, o primeiro lugar vai ser o que eu já conquistei, no sentido para o coletivo, o que eu construí para o coletivo, pensando, né, o território como mais que você. E o segundo vai ser o que eu quero construir, o que eu quero para o futuro, considerando também o que eu já conquistei. A gente está com uma lógica de hoje é dia de comemoração, então a gente vai partir das nossas conquistas. Então, o que a gente estava antes, que a gente já não está mais, que a gente já transformou, a partir do que vocês vivenciaram, porque também tem isso é importante reconhecer de onde vem a gente. Mas a Ana Lívia falou que vem de um lugar e a pergunta dela foi para um lado, a minha pergunta foi para o outro, cada um vai para um lugar. E aí depois a gente, quem não for tímido, a gente vai fazer uma experiência igual a gente faz lá na coluna, que a gente vai perguntar como foi para você esse processo de escrever, tá bom? Eu vou arrumar o negócio do vídeo. 5:30. Beleza, então a gente está bem no tempo. Quanto tempo a gente tem para escrever os nossos sonhos? 10 minutos. É tipo um parágrafo de cada. A gente assina ou não? Jéssica, mas o primeiro é o que a gente conquistou com o coletivo? É, o que você. Mas assim, pode ser tipo assim. Não é? Eu tô pensando, não tô. Porque esse é um exercício também. Esse é um exercício, tipo, o que pode ser considerado uma conquista que vai para além do individual. Olha o vídeo, gente. Tá sem áudio? Acho que eu tô na frente. Eu canto. Porque tu me chama se não me conhece. Ele decorou. Ó, essas são as meninas da coluna. Eu chorei, já que eu vi essa primeira vez, mas não chorei pouco. Tá sem som. Tá sem som. Que pena. Não chorei pouco, tá? Eu vou devagar. Vai escrever, Paulo? Tudo bem, o pessoal do YouTube lá. Eu não vou fugir. Agora todo mundo vai em crise aqui. Eu vou sair daqui agora. Vou fazer a crônica, cara. Como é que vai ser? Gente boa, né? Agora você vê com jornalista. Daqui direto.
me chama se não me conhece. Por que tu me chama se não me conhece? Por que tu me chama se não me conhece? Por que tu me chama se não me conhece? Fazia o papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. A pedra lascada no papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. Como tá aí, gente? Tá muito difícil. O Paulo fez uma consideração importante aqui, que é... Ele faz contribuições, não necessariamente conquistou, mas assim... Contribuições para o coletivo, pode ser também. Tem que analisar, tem que banalizar. Quem passa no visa, quem faz a divisa. Quem fica de cima e não vê. Fica de cima e não vê. Não tá na TV, não dá pra prever. O que vai acontecer, não tá na TV. Não dá pra prever. O que vai acontecer. Aniquila o sofrimento da família. A energia da família 100% positiva. Não esqueça que tem poder para mudar o mundo. Você tem poder para mudar o mundo. Que é superficial vai ficar mais profundo. Pra se ver, pra flutuar. Pra flutuar. A gente passa mesmo, né? O estudo da reforma urbana, né? No tempo que a pedra lascada fazia o papel de bala de metal. Gente, eu sou indisciplinado. O homem moderno gente. pro homem de Neandertal. Oi? A pedra lascada no papel de bala de metal. Não tem diferença Não do venham homem querendo moderno. disciplinar. Não é Oh, bom. minha rosa, meu coração não é bola de cristal. Oh, minha rosa, o meu coração não é bola de cristal. Bola de cristal, bola de cristal, bola de cristal, não é bola de cristal. Já passou, bola de cristal, bola de cristal, é você, bola de cristal, não é bola
quem faz a divisa, quem fica de cima e não vê, fica de cima e não vê, não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer, não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Aniquila, aniquila o sofrimento da família, energia Então, da família 100% positiva. Não esqueça que tem poder para mudar o mundo. Você tem poder para mudar o mundo. Que é superficial vai ficar mais profundo pra se ver, pra fluir. gente, como tá aí? Vamos compartilhar algumas coisas? Agora a gente vai ensaiar. Ensaiar não, né? Fazer um pouco o exercício de como costuma ser lá a cuidadoria. Então, tem alguém aqui que ou que entregou ou que não entregou, mas está aí, que gostaria de compartilhar como foi escrever? Não é fácil, né? Não, mas você sabe que a primeira pergunta é como você sentiu escrevendo? Porque tem uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que está na intenção. Então, alguém quer compartilhar? Boa. Bora lá startar. Então, primeiramente, queria mandar um abraço para a Cleilane, que faz parte aí do grupo de vocês, que é assessora Legal. lá em Barcarena. Eu prometi para ela que daria esse salve para ela aí. Salve, Cleilane. Primeiro, eu já saí falando e é isso mesmo. A sensação da escrita de pensar o que eu contribuí coletivamente foi uma coisa de dúvida total. O que eu conquistei meu que contribui coletivamente? Então, assim, já me colocou um espelho na minha frente de como pensar o meu ser individual dentro dessa contribuição coletiva. Então, essa sensação, ela não foi uma sensação boa, não. Foi uma sensação de dúvida, foi uma sensação de você sentir que será que eu contribuo coletivamente? Sabe? E aí me fez repensar, inclusive, nessas minhas conquistas individuais, em como compreendê-las, em como trabalhá-las de forma mais coletiva. Então, é isso. A primeira pergunta, acho que a resposta é essa. Legal. Gente, sabe por que a gente fez essa pergunta? Não é só também porque a Paty e a gente pensou a metodologia, mas a gente pensou nisso porque uma das coisas que a gente ouviu bastante na primeira reunião da coluna foi que, nossa, porque é muito difícil achar material ou coisas que eu consigo costurar ou que espelham isso. Então, o que a gente pensou? Existem, claro. Hoje a gente teve uma mesa aqui de abertura que a gente ficou depois tirando onda aqui. É a mesa de abertura da coluna. Então, assim, Dulce, Vilma Reis, Dito, Fernanda estavam aqui. Eles trilharam um caminho para a gente chegar, né? Por incrível que pareça, eu tenho 30 anos. Então, assim, eles trilharam um caminho, mas nós também estamos trilhando, né? Nós também, um dia a gente vai ser ancestral de alguém. Todo mundo que está aqui, a gente está construindo coisas para quem vai chegar depois. A coluna não vai ser sempre construída por mim, ou pela Aline, ou por essas mulheres. Ela vai ser construída por outras pessoas que estão chegando, que vão olhar as nossas produções e vão criticá-las, né? Então, a gente tem conquistado o que a gente tem feito agora, todo dia. A gente tem feito essas contribuições que são coletivas. É muito difícil a gente conseguir fazer coisas que findam em nós mesmos. Então, acho que é uma das coisas, só compartilhar uma das motivações da coluna. Te agradeço muito por você ter compartilhado. E se vocês querem compartilhar o que vocês escreveram. Betânia quer. Primeiro, eu queria parabenizar a Jéssica, né, que é quem concebeu essa coluna importantíssima. E eu escrevi o seguinte: conquistamos uma coluna inteiramente e lindamente construída por mulheres negras e indígenas no IBDU. Conquistamos um painel de abertura do Congresso do IBDU com 3 painelistas negros e negro,
Escurecer o IBDU é uma enorme conquista coletiva. Verdade. Isso aí. Muito bem. Mais alguém? Quer? Aí, Dito. Bom, eu disse o seguinte, né, que eu já, né, desses 40 anos de luta, né, eu lembro que eu cheguei em São Paulo no movimento de favelas em 1982, né? Então, nessa militância, a gente já conquistou muitas coisas, né? Na luta da moradia, das favelas, os nossos projetos de autogestão, lá na época da Luísa Erundina, né? E tanta gente na luta, né, que a gente foi ajudando também a formar, né? E também uma questão pessoal, né? Ser negro, né? Negro, né? Tornar advogado popular, né? Depois entrar num curso de mestrado na universidade pública, depois fazer doutorado, né? Eu acho que também não é pouca coisa, né? É uma ótima conquista. Com certeza que o fato de você ser um advogado popular é um projeto coletivo. Você ser uma pessoa realizada é uma coisa que realiza muitas pessoas ao redor. É uma potência. Então, é isso aí. Você é um sonho coletivo, Dito. Então, quem mais quer? Você quer? Ana. Ah, tô sem graça. Bom, como a gente tem pouco tempo, foi uma coisa bem rápida aqui. Conquista, eu coloquei contribuir para a constatação, no âmbito do direito, de como as cidades brasileiras são racialmente segregadas. E o desejo, cidades mais inclusivas, que permitam a todas as pessoas terem acesso à cidadania plena, a partir da moradia e do direito à cidade, e valorização dos territórios e da cultura negra. Quem quer falar dos sonhos? Você quer? Aí. Bom, eu acho que o sonho ele acaba tendo um pouco essa ligação. Eu não fiz entre aspas, mas assim a ideia eu acho que a minha maior conquista coletiva foi compreender o racismo estrutural. Eu acho que isso foi muito importante para eu compreender que o bem-estar da sociedade depende da gente quebrar esse racismo estrutural mesmo. E eu compreendi isso a partir da perspectiva de mulher e gay, né? Então, assim, uma frase que eu sempre gosto de dizer é: quem sofre preconceito não pode reproduzir preconceito. E a partir daí, então, eu consegui. Eu acho que isso foi a conquista coletiva mais importante hoje na minha vida. E por fazer parte de alguma minoria, a conquista profissional de também estar sentada em espaços de poder sendo mulher abre caminhos para outras mulheres. Então, acho que foi uma conquista individual que se tornou coletiva. E o sonho é uma cidade segura. Eu acho que todo mundo aqui que já teve a experiência de ir para um país mais desenvolvido compreende o que é a segurança de andar numa cidade, sendo mulher, sem os riscos do estupro, né? Então, o meu sonho, com certeza, não é ficar rica, não é nada além disso. É simplesmente ter o direito de andar numa cidade segura. E é um sonho coletivo, né? Boa tarde. Meu sonho é ver mais Jéssicas, mais Lívias, mais Alines, mais Arianas, mais Gilsons. Eu sempre lembro dos outros IBDUs, e aí eu sempre ficava com essa preocupação, né? A questão geracional, será que a gente está conseguindo empolgar? Eu até coloquei aqui, conquistar corações e mentes para o direito urbanístico, para o direito à cidade. E, recentemente, nós tivemos uma semana jurídica lá na UESB, em Vitória da Conquista, que a mesa foi justamente a Ariana e Gilson. E eu fiquei assim lá, assim, abilolado,
e pensando assim, já posso me aposentar, né? Porque a gente já está conseguindo, né? Eu estava até falando com o Marcelo ali, que o prefácio do nosso livro Direito à Cidade foi feito por Gilson quando ele estava no 4º semestre. No 4º semestre, eu falei, Gilson, a Ariana também a gente já escreveu muito, eu falei, você vai escrever o prefácio, porque eu vejo em você essa potência de fazer essa discussão sobre direito à cidade. Então, quando eu vejo hoje a Ariana, Gilson, a Aline, que eu já tive também a oportunidade de ir lá em Tocantins, 2016, e depois o Basoli me manda mensagem, falou, ok, a Aline no TCC, estou você, vejo ela hoje no mestrado. Que bom, né, a gente saber que essa luta ela continua, apesar de toda a trajetória nossa. Se a gente se aposentar, que a gente não vai se aposentar, obviamente, né? A gente vai morrer lutando, mas se isso, porventura, ocorrer, a gente já sabe que temos novos lutadores e novas lutadoras do povo. É isso. Eu queria só pegar um gancho no que o senhor falou, né, do Basoli. E aí, quando eu falo dessas inseguranças, ele foi uma das pessoas que me ajudou a colocar minhas crias, minhas escritas para o mundo. E aí, quando a gente fala na questão racial, de nós para nós, eu acho que a gente, como a Lélia ensina, não pode deixar de ver também os aliados que a gente encontra no meio do caminho. E, assim, para mim, o Basoli foi um dos maiores aliados que eu já tive até então na vida acadêmica, porque é um cara branco que se dispõe a se desconstruir e vai me inserindo nos espaços e, enfim, é um caso à parte. É um branco que eu passo pano tranquilamente. E aí, o que eu escrevi aqui no celular, eu escrevi: estou embriagada de felicidade, orgulho e gratidão a Deus e às deusas, por me concederem a graça de sempre poder contar com tantas pessoas incríveis. Inenarrável o sentimento de dividir espaços tão importantes com pessoas que tenho como referência. A Alinezinha, de 15 anos, segue muito realizada e incrédula. A Aline de hoje, muito grata, esperançosa e feliz. E a Aline do futuro, espero que muito sossegada, por ter seguido fiel aos seus sonhos que sempre estiveram guardadinhos aqui na Aline de sempre. Só sendo uma pesquisadora negra para entender com precisão a magnitude do meu sentir. Precisamos reaver tudo que é nosso por direito. Precisamos contar as nossas histórias, vistas e sentidas por nós, e fazer jus ao legado que temos de tantos e tantas que lutaram por nós. Precisamos seguir conforme Conceição Evaristo nos ensina, com o coração, a mente e os olhos abertos. Ela escreveu um texto nesse tempo, tá vendo? Olha o exercício. Bom, gente, eu vou ler o meu, porque eu acho que é uma coisa importante compartilhar, que eu coloquei como uma conquista aprender a dialogar. Acho que dialogar, poder falar e ouvir, é um aprendizado e é uma conquista coletiva. Eu aprendi o que eu sei de direito urbanístico, e aí eu estou falando de direito urbanístico, os instrumentos, o estatuto da cidade, tudo que vai num plano diretor, como uma pessoa que tinha uma trajetória muito diferente da minha. E que me ensinou muita coisa. Antes de eu ler, ele sentou, falou para mim, me deu uma aula. Eu sou de política pública, né? Então eu não manjo assim das coisas de direito, mas eu aprendi direito urbanístico com Rafael Bischoff. E ele sentou, que foi um coordenador meu, ele sentou e me falou todas essas coisas. Depois disso, foi o primeiro contato. Depois disso, eu juntei o que ele tinha me falado, ele tinha acabado de me falar, com as coisas que eu sabia. E essas coisas, esse acúmulo, cada um foi para a sua vida, e esse acúmulo, dialogar entre o que eu tenho e o que o outro tem, me ajuda a construir outras coisas para todo mundo. E eu coloquei que o meu sonho pode ser um sonho, pode ser, um desafio, um objetivo, que é não desistir de dialogar com o diferente, não desistir de juntar o que eu sei
com o que o outro tem a me ensinar. Eu acho que esse é o objetivo também do que o IBDU tem construído com a coluna. Eu não sei se vocês querem também dar uma mensagem final, acho que pode ser. Essa é a minha mensagem. Acho que foi muito legal ter uma oficina com menos gente, a gente poder falar, ter um momento mais descontraído. Eu acho que era isso que a gente queria. Queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer muito o IBDU, a Betânia, o Paulo, a confiança de sempre. Vocês sempre botam fé nas coisas que a gente propõe. E eu queria que vocês se despedissem também, dessem um salve. Só queria agradecer de novo o convite, a oportunidade e dizer que me senti muito acolhida aqui nessa oficina e no congresso, pelo IBDU. Então, só tenho a agradecer e muito grata pela experiência e pela troca que foi essa oficina. Eu também só queria agradecer muito pelo processo também de participar da coluna, e, enfim, e pelo convite, por estar aqui hoje e que a gente continue fazendo essas trocas. E sendo como o Vilma Reis nos diz, né? Que a gente seja como águas e que a gente consiga chegar em muitos espaços. A gente faça isso coletivamente. Salve, Pati! Está assistindo a gente, Pati?